O manejo da dor cervical cada vez mais é rotina no dia a dia de um bom fisioterapeuta. Para isso, temos que discutir mais profundamente sobre esse assunto, de tal forma a criarmos uma linha de raciocínio crítica, lógica, pautada em boas evidências, de tal forma que nós consigamos montar as melhores estratégias de intervenção em prol ao nosso paciente. Eu sou Renato Soares, sou fisioterapeuta e hoje estou aqui para discutir aspectos gerais relacionados à característica da dor cervical, de tal forma a amadurecermos estratégias em prol à saúde dos nossos pacientes. Vamos lá? E muitas vezes o fisioterapeuta, para ajudar a quebrar uma ansiedade de entendimento do paciente, busca interpretar as causas específicas dessa dor cervical. Mas será que esse é o caminho? Entender, por exemplo, uma relação de um trauma com aquela possível dor na região cervical pode ser um caminho para interpretar a relação causa e consequência. Até mesmo, por exemplo, para descartar uma potencial alteração relacionada a uma patologia, uma fratura, por exemplo. Mas, imagine se o seu paciente te procura com uma dor cervical que apareceu de forma espontânea e você já descartou potenciais bandeiras vermelhas relacionadas àquele problema. A fratura, como já dito, mais uma metástase, uma alteração neurológica grave relacionada com uma mielopatia ou uma alteração potencial reumatológica específica. Será que vale a pena nós investirmos a nossa avaliação para interpretar uma relação causa-efeito relacionado, por exemplo, com uma alteração postural? Relacionado, por exemplo, com o uso inadequado de um celular, com o uso inadequado de um travesseiro? Dou esses exemplos porque muitas vezes os nossos próprios pacientes já chegam com essas respostas para nós, querendo validar essas situações. Vocês concordam? Infelizmente também existe um viés de conhecimento de alguns profissionais da área da saúde que seguem essa lógica, os quais não são pautados nas melhores evidências que hoje existem. Nós podemos aqui ficar discutindo horas sobre esse assunto e talvez não conseguiremos entender uma relação simplista de causa e efeito nessa situação. Frustrante? Para mim não. Hoje eu tenho total convicção de que não vale a pena nós gastarmos a nossa energia no processo avaliativo para tentar identificar possíveis causas específicas, em casos dessa relação lógica, teoricamente colocada, por alguns conhecimentos que talvez a gente não sabe nem de onde vem, para interpretar essa dor cervical. Tá confuso isso, Renato? Vamos então melhorar essa situação. O que eu quero falar é que talvez não vale a pena você buscar na sua avaliação interpretar algo que parece tão simples para um entendimento da dor do seu paciente que aparece para você com uma alteração de uma dor cervical espontânea. Vamos sair desse foco e vamos entender possíveis outras relações. Mas, Renato, então quer dizer que talvez um desgaste articular não pode gerar uma dor e nem uma alteração funcional? Até pode, mas o foco não é esse. O entendimento de características anatomopatológicas, como, por exemplo, um entendimento de um desgaste, bem como alterações puramente mecanicistas, como a tentativa de relacionar uma má postura com a dor cervical, podem gerar uma frustração na tentativa de identificar essa causa. E muitas vezes você está criando sim um falso diagnóstico em fisioterapia. Essas características são muito comuns em pessoas que nunca tiveram dor. Se nós realizarmos, por exemplo, uma ressonância nuclear magnética em uma pessoa assintomática, há uma grande probabilidade de aparecer um desgaste articular. Bem como é muito comum ver pessoas que usam de forma excessiva o celular
dito nas posições incorretas que nunca tiveram dor. Vamos mudar esse foco e vamos interpretar algo que de fato seja mais relevante para traçarmos as estratégias mais eficazes com os nossos pacientes. Mas por onde começar? Eu sugiro nós identificarmos características de entendimento do predomínio do mecanismo da dor do nosso paciente. Esse talvez seja o maior dos focos que hoje eu acredito que nós, como fisioterapeutas, precisamos nos aprofundar. Em adição, eu sugiro você também interpretar a expectativa que seu paciente tem com relação às suas intervenções. Entenda também características funcionais do seu paciente, isso é muito importante. Veja se seu paciente tem uma potencial alteração neurológica de origem radicular, uma radiculopatia de origem cervical. Bem como entenda se seu paciente tem uma dor de cabeça que tem origem cervical, a conhecida cefaleia de origem cervicogênica. Junto a tudo isso, interprete características funcionais que podem eventualmente gerar uma alteração de mobilidade da região, uma alteração real de mobilidade articular ou comportamental. Por incrível que pareça, alguns pacientes não realizam alguns movimentos por medo de se movimentar, por acreditar que de fato aquele movimento pode ser um grande risco. Isso é necessário ser interpretado para que você consiga traçar as melhores estratégias de intervenção com o seu paciente. Nunca esqueça de interpretar a potencial alteração de qualidade do sono do seu paciente, bem como outras características relevantes. Junto a tudo isso, identifique as características tempo-dependentes da dor do seu paciente, para entender o quanto a cronificação pode interferir nas alterações multidimensionais relacionadas com esse problema. Pense de fato que essas estratégias são fundamentais e entender que a crença do paciente pode interferir em muitas das suas intervenções. Interprete, adicionalmente, qualquer aspecto psicossocial que pode também estar envolvido com esse problema. Esses talvez sejam os melhores caminhos de interpretação para que você consiga agora montar o melhor quebra-cabeça de intervenção com o seu paciente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e dessa forma, compartilhe com seus colegas. Um forte abraço.